Na manhã seguinte, na estufa de flores, a jovem Irene refletia sobre o que realmente havia acontecido. As duas pareciam estar se dando bem, tudo parecia muito agradável, até que chegaram ao salão de banquetes. Irene se lembrava de como as pessoas eram maldosas e de como cochichavam sobre Silvia. Enquanto podava algumas flores para fazer um grande arranjo, ela pensava nessas coisas. Aquelas fofocas horríveis estavam se espalhando como chamas, apesar de serem mentiras. Irene pensava: como Silvia poderia ser a namorada secreta do príncipe? É claro que era algo ridículo. Tinha certeza de que a irmã não faria algo assim. Era óbvio que foi uma atitude desagradável do príncipe. Mas, mesmo que não fosse agora, ela estava certa de que um dia Silvia iria se casar. O que deixava a Irene triste era que as irmãs tinham acabado de se tornarem melhores amigas. Enquanto pensava isso, lembrou-se de outra senhorita que estava no salão. Essa senhorita era chamada Vanessa. A senhorita Irene se lembrava de como aquela mulher ficou perturbada. No entanto, seus pensamentos em relação a Vanessa foram interrompidos ao ver a figura de seu pai. Como sempre, Irene, muito agradável, correu depressa para desejar bom dia ao seu pai. Um sorriso largo e os olhos brilhantes, Irene sempre era muito agradável. Mas também sempre tinha uma resposta fria de seu pai, que não era muito próximo aos filhos. O homem simplesmente se virou, dando as costas para Irene e a deixando triste. Enquanto isso, ao voltar para seu escritório, ele se deparava com várias cartas na mesa, todas colocadas por seu fiel mordomo, Vicente, que dizia que todas elas eram a respeito dos rumores. O Duque Atlantes não sabia como existiam tantos tolos estúpidos que acreditavam naquelas besteiras. Aquele pai tinha tentado dar o melhor e ficar neutro sobre todos os assuntos. Agora tinha aquela dor de cabeça. Amassando uma das cartas, pediu ao seu mordomo que dissesse a todos para ignorarem os convites recebidos. Não era para reportar nada para Silvia, deveriam ignorar até mesmo os convites feitos pela Alteza, o príncipe. O Duque Atlantes sabia que o príncipe apenas estava tentando usar Silvia na luta pelo trono. Ele não deixaria ninguém passar despercebido ao tentarem se impor à família dele. Vicente, o mordomo, observava atentamente as ordens do seu mestre. O mordomo pensava que seria bom ele estar protegendo as filhas em vez de apenas afastá-las do perigo. Mas é claro que o mordomo sabia que, devido às coisas que aconteceram com a duquesa, o coração dele estava frio. Mesmo assim, o mordomo sentia certa simpatia pelo mestre. Mas em outro castelo, apesar da vista bela de lindos canteiros de flores, a empregada estava sendo repreendida. Aquela senhora, com a xícara de chá em mãos, dizia que o cheiro era bom. Mas a conversa que elas teriam não terminaria muito bem, já que a mulher não conseguiu fazer o combinado. Ela não acreditava que estivesse ouvindo que a personalidade de vilã era apenas uma atuação insignificante de Silvia. Tudo intencionalmente para manter um relacionamento próximo com o pirralho em segredo. A mulher, muito apreensiva, dizia à sua soberana que achava que Silvia era uma mentirosa. Já que era fato que o príncipe nunca teve nenhum contato com os Atlantes antes. Mas aquela imperatriz não estava aceitando bem que tudo fosse apenas rumores. Agora a mulher tinha medo de ser repreendida ou até mesmo castigada. Enquanto a imperatriz apenas observava a mulher com olhos de águia, deixou claro que a garota deveria prometer cuidar de qualquer eventual problema que aquele garoto arranjasse. Estava infeliz, pois o banquete havia acontecido como o príncipe havia planejado. E o pior, agora ele era alvo de rumores e estava sendo ligado aos Atlantes em um relacionamento secreto. Tudo isso era muito problemático para o filho dela, o segundo príncipe. Agora a mulher deveria dar um jeito em Silvia Atlante. Antes que a garota chamasse mais atenção, já que havia arruinado os planos dela quando destruiu seu sobrinho. Ele, que era capitão da brigada policial, estava perto dos aristocratas e das famílias reais. Agora todos sabiam da existência dos escorpiões negros. Além disso, tinha o príncipe e seus apoiadores. Ela ficava irritada só de pensar que aquela garota tinha arruinado os planos e os esforços dela. Nem mesmo aquele jardim maravilhoso fazia com que a imperatriz melhorasse seu humor. Apesar de estar segurando em suas mãos uma bela xícara com um chá que ela mesma falou estar cheiroso.
Mesmo isso acalmava a mulher, que chamou por sua auxiliar. A pobre Jen, ao ouvir seu nome saindo da boca da Alteza, tremeu-se toda. Depois, notou que a imperatriz estava derrubando o chá lentamente nos pés dela. A mulher, sem poder dizer nada, apenas ouvia os relatos da imperatriz. Ela queria que levasse informações sobre a tal Sílvia, deveria convidá-la para um chá. Queria descobrir se os rumores sobre ela e a proximidade com o primeiro príncipe eram reais. Depois que encharcou os pés da empregada, ela dizia que confiava nela e não deveria desapontá-la. A jovem, com os pés encharcados de chá e trêmula, dizia que agradecia pela segunda chance. A imperatriz precisava conhecer Sílvia Atlante de perto para decidir se deveria torná-la aliada ou inimiga. Sílvia, em seu quarto, achava que tudo era culpa do espírito do vento. Ela chamava a atenção dele enquanto o espírito tratava de fazer nela um belo penteado. Ele, obviamente, não achava que a culpa fosse dele. A visão dele era outra, achava que ela deveria estar grata por ter feito um contrato tão bom. Ela o ouvia dizer que tinha parado de contar sua idade quando chegou aos 1000 anos. Ele, por sua vez, tentava fazer com que ela não ficasse sentada em casa o dia todo novamente. Sílvia apenas observava que alguém com tanta idade não deveria agir como criança o tempo todo. Mas ela afirmou que não tinha nada para fazer, e mesmo se tivesse, não o deixaria chegar perto. O espírito ouviu, mas parecia ter uma própria ideia do que fazer com a garota. Apesar de ela achar que ele era muito violento com as pessoas que chegavam perto dela. Minutos depois de remexer bastante no cabelo dela, ele avisou que estava pronto. Finalizou o penteado com um belo laço azul e tranças em cada lado. Perguntou se ela iria gostar. A jovem, por sua vez, ao se olhar, achou-se bela e agradeceu. Avisado que a senhorita iria passear, o jovem Trevor estava à disposição dela próximo à carruagem. E quando notou o barulho dos passos dela, observou-a apenas de canto de olho. Pode notar em pouco tempo que a senhorita Sílvia estava mais bela do que antes. Ela sabia que aquele era o último dia para se inscrever nos exames de entrada para a academia. Por isso, seria legal se todos estivessem juntos. Parecia que seria uma viagem muito interessante. Trevor estava satisfeito por poder passar um tempo a mais com aquela que enchia seu coração de brilho. O problema é que Sílvia não estava sozinha, e quem observava aquele rapaz era o espírito. Ele observou o modo com que Trevor olhava para sua senhorita e também como ele mantinha uma postura ereta. O espírito do vento não estava satisfeito, observava Trevor com bastante afinco. Em certo momento, até mesmo se aproximou o máximo possível olhando nos olhos dele. Observou suas costas largas e ombros rígidos, mas parecia que não estava satisfeito. De longe, Sílvia pôde observar o que o espírito do vento estava fazendo. Ele até mesmo olhava para Trevor de ponta cabeça para ver se assim do rapaz ficaria melhor. Não importava a forma com que olhava, Trevor continuaria sendo seu oponente. Mas quando viu que a senhorita Sílvia olhava para seu espírito com olhos fixos e dizia que não estava aprovando, o espírito sabia que, se continuasse a explorar ainda mais aquele rapaz, seria castigado por sua senhorita. Então resolveu desaparecer no ar, assim como ele mesmo, o vento. Depois, Sílvia olhou para o lado e viu Vicente, e ficou muito satisfeita em ver o mordomo. Notou que ele havia organizado perfeitamente a carruagem com suas bagagens. Ela agradeceu por tanto empenho e dedicação dele a ela. Mesmo indo para ficar apenas 2 dias, notou que ele colocava mais do que o suficiente para ela. Ela avisou a Vicente que o veria depois, então apenas se despediu. Depois da despedida, a carruagem foi se distanciando do castelo aos poucos. E pela janela, Trevor podia ver a mansão dos Atlantes se distanciando. Dentro da carruagem, Sílvia olhava com alegria a forma com que Trevor ficava mais fofo olhando pela janela. Ele também se lembrou de como o capitão dos cavaleiros foi rígido com ele ao falar que era cedo demais para acompanhar a senhorita. Mesmo assim, sob muito insistente do rapaz, ele foi aprovado para ser seu guarda de escolta. Belle, como sua empregada e amiga próxima, também estava indo na carruagem, e as duas passaram momentos felizes. Belle falava com Sílvia de como ela ficou tantas madrugadas estudando e que com certeza se sairia bem.
Silvia dizia com alegria que fez tudo para se sair o melhor possível e fingia não estar nervosa. Enquanto isso, olhava para o rostinho triste do Trevor, que mais parecia um gatinho assustado. Depois que a carruagem foi parando aos poucos, notaram que haviam chegado. Silvia caminhava com passos largos enquanto chamava todos para atravessarem o portal. Ela notou que aquele era o portal da capital. Ela ainda não o tinha visto pessoalmente. Respirou profundamente para passar no portal e incentivou os outros a fazerem o mesmo. Ela foi corajosa atravessando o portal e mostrando para todos a forma certa de se fazer. Depois que todos passaram no portal, puderam contemplar a imagem da academia. Porém, Belle não se sentiu nada bem. Era a primeira vez que ela atravessava um portal e seu corpo estava reagindo. Ela quase desmaiou e precisou ser amparada por Silvia, que se preocupou muito com sua empregada pessoal. Silvia avisou que iriam encontrar um lugar para se hospedar e assim poderiam cuidar melhor de Belle. Assim que entrou no quarto de uma pensão, ela pôde colocar Belle devidamente aconchegada em uma cama. Estava preocupada e deveria buscar remédios para que Belle se sentisse melhor. Foi impedida. A mão de Trevor segurou a mão de Silvia, dizendo a ela que ele mesmo se encarregaria de Belle. Disse que ela não deveria se atrasar, pois era o último dia para a inscrição na academia. Disse a ela que poderia confiar nele, que ele mesmo cuidaria muito bem da senhorita Belle. Silvia, ao olhar nos olhos de Trevor, sentiu-se aliviada. Agora, com a ajuda dele, ela poderia cuidar de Belle e fazer a inscrição. O olhar dela só demonstrava o quanto ela estava agradecida e orgulhosa pelos dois amigos que tinha. Deixando aquele local e se despedindo de Trevor, Silvia encaminhava-se para fazer a inscrição. Ela sabia que estava bem atrasada, mais do que podia esperar, mas se pegasse um atalho, chegaria a tempo. É claro, aquele lugar era muito grande. Ela só sabia do atalho graças às memórias da Sylvia Atlante original. Ela sabia que um feitiço havia sido colocado para penalizar aqueles que não aparecessem ao exame. Ficou aliviada por ter chegado a tempo e pôde pegar o cartão de identificação. Vendo que estava sendo entregue a ela, ficou mais calma. Depois de ter conseguido aquela façanha, olhou no envelope qual seria seu número. Ela seria o número 3201, aquele era o número dela para o exame. Segurando aquele cartão na mão, ela tinha certeza de que eles deveriam ter uma ideia de quem fazia a prova. O exame começava às 10 da manhã. Pelo menos ela poderia dormir ali e se recuperar da viagem. Mas enquanto pensava isso, foi chamada por alguém. Olhou para o lado e notou que estava sendo observada. Uma senhorita caminhava indo em direção a Silvia, pedindo a ela que esperasse. Silvia já sabia quem era aquela garota. Por suas memórias antigas, sabia que elas tinham tido desavenças. Aquela era a senhorita Eveline, a mesma que teve um desentendimento com Irene na cidade central. Aquela senhorita se aproximava de Silvia como se fossem amigas. Mas, pelo semblante de Silvia, aquela surpresa não era nem um pouco agradável. Evadine estava sendo desagradável e relembrando como Silvia havia destruído sua reputação. Porém, Sylvia Atlante apenas levou os comentários da garota como uma piada. Falava que deveria estar muito grata a ela, já que teve muito tempo para estudar. A senhorita Evadine notou que as duas estavam na academia pelo mesmo motivo. Elas iriam fazer juntas o exame de admissão na academia. No entanto, Evadine dizia com certeza que ninguém havia mencionado sobre Sylvia Atlante também fazer o exame. Dizia que talvez a família dela estivesse mantendo em segredo de propósito para que um possível fracasso não arruinasse o nome da família. Ela dizia aquelas coisas e se mantinha alegre em tentar torturar a rival. Por incrível que pareça, Silvia não estava se deixando abater, apenas olhava para a garota achando que ela não tinha vergonha. Olhava para a garota gargalhando e tinha muita vontade de apenas dar uma bela patada nela. Mas deveria se manter calma, pois nas memórias da Silvia, a senhorita Evadine tinha gritado pela nota baixa que tirou. Gritava como uma sirene, tentando ser ouvida, pois ficou insatisfeita com o resultado. Silvia olhava para ela e pensava que, mesmo assim, mal podia esperar para ver o resultado com os próprios olhos. Ao vender uma pequena risada ao pensar nisso, Evadine notou e perguntou por que ela estava sorrindo.
Sylvia, sendo educada, disse que apenas pensou em outras coisas, por isso começou a rir. Porém, a senhorita Evadine se sentiu ignorada, achava que era um atrevimento muito grande da parte de Sylvia. Mesmo assim, a protagonista apenas queria continuar seu percurso em paz. E quando retornou ao quarto de pensão, notou que Trevor havia cuidado muito bem de Belle. Agradeceu a ele, pois graças ao empenho dele, ela não tinha se atrasado. E ainda tiveram um tempo para cuidar bem do mal-estar que Belle teve. Depois, chamou Trevor para juntos saírem e comerem algo. Em pouco tempo, já tinham encontrado um bom lugar para fazer uma refeição apetitosa. Aquele lugar não era estranho para Sylvia, pois anteriormente ela sempre ia lá. O chefe daquele local gostava muito de Sylvia e sempre fazia grandes pratos deliciosos para ela. Assim que viu novamente Sylvia, e desta vez acompanhada, disse a ela que os dois formavam um belo casal. A protagonista, envergonhada, disse que eles eram apenas amigos, enquanto Trevor também tentava justificar que aquela senhorita não era sua namorada. Mesmo assim, Sylvia resolveu deixar tudo de lado, já que o homem não compreenderia. Ao tentar resolver, ficou pior. Agora, o homem achava que os dois eram duas garotas. Passava-se o tempo em um belo jardim com vários pássaros anunciando que o novo dia tinha começado. Dentro do quarto de Sylvia, o espírito do vento tentava acordar a jovem. Ela parecia estar em um sono profundo, parecia que estava sonhando com algo. No entanto, era o dia do exame. Ela acordou, mas parecia estar mais cansada do que quando foi se deitar. Olhando para o lado, meio desanimada, parecia não ter acordado totalmente. Por outro lado, Belle estava muito animada. Dizia a ela que era o dia do exame e tinha certeza que ela se sairia bem. Trevor tentava se despedir da senhorita Sylvia, mantendo a formalidade que Belle insistia que ele fizesse. Sylvia, como sempre, estava carismática e agradeceu aos dois por desejarem a ela boa sorte. Mas por mais que o jovem tentasse manter a distância e a formalidade, não conseguiu. Puxou Sylvia pelo braço e, aproximando-se, disse a ela que desejava grande sorte. Ela, meio avermelhada, agradeceu com sinceridade a atitude do jovem. Enquanto Belle via de longe que Trevor não tinha se comportado de maneira adequada. Depois de um tempo, Sylvia chegou finalmente no local onde a avaliação aconteceria. Ela se lembrava, através das memórias de Sylvia, exatamente onde era o seu local. Ao apreciar sua carteira e mesa, ela se sentou. Não pode deixar de notar algo. Parecia que alguém estava tomando uma atitude contrária às normas. À frente dela, um aluno parecia estar colocando cópias das respostas da prova nas mãos. Sylvia viu que ele estava tentando colar na prova e não estava sendo discreto. Como se não se importasse com as pessoas ao redor, colocava as respostas da prova em sua mão. No entanto, não foi apenas Sylvia que viu. O espírito do vento também tinha visto e não gostou nem um pouco daquela atitude. Dizia à sua senhorita que ele mesmo ia dar um jeito naquele ratinho. Agora Sylvia estava em um dilema. Não sabia se contava para o inspetor sobre aquela pessoa ou deixaria quieto. Mas não era apenas ela e o espírito do vento que tinham visto. Um outro jovem de cabelos despenteados e óculos viu tudo. E quando olhou para frente, viu algo que a deixou com os olhos arregalados. O jovem talentoso de óculos se aproximou do colega que estava tentando colar. Parou próximo à carteira do jovem e apenas o observou, encarando nos olhos.